Se você gosta de um mangá estilo Attack on Titan, com soldados combatendo monstros gigantes e que querem destruir tudo, acho que vale a pena você conhecer Kaiju número 8, um mangá que conta a história de Kafka Ribino, um cara que vive em uma cidade onde vira e mexe aparecem kaijus, que são criaturas gigantes que espalham o caos e a morte pela cidade. E o protagonista sonha em se tornar um membro da força de defesa anti-kaijus, assim como sua amiga de infância se tornou, para poder salvar vidas e acabar com essas criaturas. Mas como será que ele vai alcançar esse objetivo? Antes de você saber a resposta, já peço que você deixe aquele like para moralizar e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos que vão vir. Mas sem enrolações, vamos pro vídeo. Bom, logo de início nós já podemos observar como é que funciona o mundo de Kaiju número 8, onde a cidade em que o protagonista vive é atacada frequentemente por kaijus, que basicamente são monstros gigantes, que até agora não foi mostrado nenhuma explicação da origem desses kaijus, como eles surgiram, por que eles vivem aparecendo e outros mistérios. Mas o que sabemos é que existe uma equipe especializada para matar esses kaijus, que é a Força de Defesa Anti-Kaiju, que é basicamente uma tropa de exploração de Attack on Titan. A diferença é que os personagens não têm data de validade e saem morrendo a cada minuto. Porém, depois que esses kaijus são derrotados, é lógico que tem que ter alguém para limpar toda essa bagunça. E é nesse departamento que o Kafka Ribino trabalha, limpando todos os restos mortais dos kaijus derrotados pela força de defesa. E o Kafka tem que limpar até mesmo o intestino do kaiju, que tá recheado de fezes. Um monte de bosta. Só que, como eu disse anteriormente, o que o Kafka realmente queria era entrar para a força de defesa. Esse era o sonho dele, desde que ele fez aquela promessa com a amiga de infância dele, a Mina Ashiro, que é simplesmente a matadora de kaiju mais forte daquela cidade. E o Kafka também queria estar do lado dela matando os kaijus, só que ele nunca conseguiu passar nos testes para entrar para a força de defesa, e perdeu as esperanças. Isso mudou quando chegou um rapaz no time de limpeza, chamado de Reno Ishikawa, só que ele também queria entrar para a força de defesa. A diferença é que Reno deixou bem claro que ele não desistiu do seu sonho, e que aquele era só um trabalho temporário, o que acaba motivando o Kafka a perseguir o seu sonho mais uma vez. Aí depois de os dois limparem um monte de merda de kaiju, eles estavam conversando, quando de repente aparece um kaiju e quase devora o Ishikawa. Só que o Kafka foi mais rápido e conseguiu salvar o colega. E depois de muito sufoco, a força de defesa finalmente chega e acaba com o kaiju, onde mais uma vez a amiga de infância do Kafka salva o dia. E depois de todo esse rebuliço, Kafka e Ishikawa vão pro hospital por estarem bem feridos. E lá, eles conversam sobre essa situação que eles passaram e como eles queriam entrar pra força de defesa. Mas depois disso, do nada aparece um kaiju libélula feio pra caramba e entra na boca do protagonista goela abaixo, fazendo com que ele entrasse em convulsão e agonia. E depois disso, ele simplesmente se torna um kaiju. E olha só que design foda esse kaiju tem. Parece até um rolo de Bleach. E depois disso, o Kafka fica extremamente assustado e confuso com aquela transformação. Óbvio, né, mano? Mas depois, ele vai se acostumando a usar esse poder e usa ele pra salvar os civis e matar um kaiju com uma força absurda. E então, ele é chamado pela mídia como o Kaiju número 8. E basicamente, essa é a história introdutória do mangá. Eu até gostei dessa obra, porque apesar de ela não entregar muita coisa, nem uma história de origem e tal, ao decorrer que o mangá vai desenrolando, você vai se acostumando com o contexto ali, em um mundo onde os kaijus vivem aparecendo e destruindo tudo que passam, até vir a força de defesa e acabar com eles. E de início, eu já gostei do protagonista, que é bem carismático e bacana. E o ponto que mais me chamou a atenção no Kafka é que, diferente dos shounens clássicos, onde o protagonista é tão ou até mais jovem que os outros personagens, aqui eles decidiram fazer o contrário. O Kafka é o mais velho do grupo dele, mas não é diferença de 2 ou 3 anos. Os outros colegas do Kafka que acabam entrando com ele na força de defesa aparentam ter uns 18 ou 20 anos por ali, e o Kafka tem 32 anos, e todo mundo zoa ele falando que ele é um coroa, um velho, etc. E eu sinceramente achei isso bem interessante e engraçado, porque é bem diferente do que a gente está acostumado nos shounens. Além disso, o mangá também mistura bastante momentos de comédia e seriedade ao decorrer do tempo. Você já percebe pelo início da leitura, o que eu não achei ruim, porque o mangá consegue equilibrar os momentos sérios dos momentos de comédia. Porque em um momento você vê o Kafka se atrapalhando e tendo reações engraçadas, e em outro momento você vê isso aqui. Eita p***! E quando você vai conhecendo os personagens secundários, você também vai se apegando a eles, cada um interagindo e criando laços um com o outro é bem bacana. Realmente parece um grupo de amigãos mesmo. Mas os únicos pontos negativos que eu achei nesse mangá é a questão da falta de contextualização e a falta de impacto. Só que é o seguinte, a falta de contextualização é em questão da história mesmo. Como eu disse anteriormente, o mangá não explica muita coisa. Você logo de início não entende qual é a origem dos kaijus e tal, e por que aquele inseto maluco entrou dentro do Kafka. Mas isso aí até que dá pra entender, porque esses detalhes podem ser explicados mais pra frente no mangá, porque eu li apenas 40 capítulos. Aí você pergunta, ué, mas você não viu o anime também? Sim, eu assisti o anime, mas eu decidi ler o mangá também porque eu queria focar mais nessa parte mesmo, e foi uma experiência bem legal. O anime não tem tantas diferenças do mangá, mas na minha opinião, apesar do mangá não ter a mesma fluidez que o anime tem, eu preferi ler o mangá,
porque eu achei a arte bem feita e também é mais rápido de entender a história. Mas o anime é bom também, recomendo você assistir. Agora, outro ponto negativo que eu queria comentar é a falta de urgência no mangá, porque quando aparece uma ameaça perigosa e que tem um potencial para acabar com tudo e todo mundo ali presente, na hora da luta ele acaba com os personagens que ele tá enfrentando, dá porrada, dá tiro, dá lapada e o cara fica todo quebrado e ferido. Só que logo no dia seguinte, depois da luta, o personagem já fica curado. Parece que um dos amigos dele subiu na torre do Mestre Karin, lá do Dragon Ball, e pegou uma semente dos deuses pro cara. E isso acaba tirando aquele sentimento de perigo da situação. Diferente de Attack on Titan, por exemplo, onde morre mais gente do que na Guerra Ninja contra o Madara. Então eu achei que falta mais situações e consequências sérias pra história. Mas é isso aí, Kaiju número 8 não é um espetáculo de mangá. Não é como se eu fosse conversar com um colega meu e falasse isso aqui. E aí, e esse tal de Kaiju número 8 é bom mesmo? Nossa, que mangá maravilhoso, incrível. Um dos melhores mangás que eu já li na minha vida, com certeza. Não é isso. É um mangá bacaninha de se acompanhar, pode ser que ele melhore mais pra frente, mas ainda assim ele tem pontos positivos que me agradam, e também tem bastante potencial. Ainda vou ler o restante da história e tô bem curioso pra ver qual vai ser o destino do Kafka. Então acho que vale a pena sim você ler o mangá. O mangá conseguiu me entreter e fazer eu mergulhar naquele universo. E esse universo é até um pouco parecido com outro anime, que no caso é o Chainsaw Man. A única diferença é que Kaiju número 8 é bom. Nossa, que bosta! Mas é isso aí, pessoal. Recentemente eu li o mangá de Kaiju número 8 e achei bem interessante. O que você acha desse mangá? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Agradeceria também se você enviasse uma doação no LivePix para ajudar o canal e para eu responder seu comentário no próximo vídeo. E não esqueça de acompanhar os outros vídeos que estão aí na tela. Muito obrigado pela sua ajuda e até a próxima. Fui!